A real história dessa avó. Meu filho me abandonou no hospital. Enquanto eu estava na UTI, ele estava na praia com a família. O primeiro som a romper o véu do nada foi um bip. Agudo, insistente, eletrônico. Um som sem alma, marcando um ritmo que não era o de seu coração, mas o de sua sobrevivência. Era um metrônomo implacável no silêncio de um mundo que se apagara. Elza Pereira flutuava em uma escuridão espessa, uma consciência aprisionada em um corpo que se recusava a obedecer. Tentou abrir os olhos, mas suas pálpebras pesavam como se fossem de chumbo, seladas por uma exaustão que transcendia o físico. Um zumbido baixo, contínuo, preenchia o espaço entre os bips, a vibração de máquinas e, mais além, vozes distantes, abafadas, como se ela as ouvisse do fundo de um poço. Onde estava? A última imagem em sua mente era nítida e aterrorizante. O tapete de crochê que ela mesma fizera, suas cores vibrantes, amarelo, laranja, vermelho, girando e subindo ao seu encontro enquanto o chão sólido de sua sala se desfazia sob seus pés. A dor no peito, uma garra de ferro incandescente. E depois, o silêncio. Há momentos na vida em que somos forçados a um silêncio absoluto, não para descansar, mas para finalmente ouvir. É nesse vácuo que as presenças se medem pelas suas ausências. E o não dito grita mais alto que qualquer palavra. Se você busca histórias que exploram essa complexa teia de relações humanas, que mergulham na alma para encontrar verdades por vezes dolorosas, mas sempre transformadoras, eu o convido a se juntar à nossa comunidade. Inscreva-se em nosso canal, pois cada nova voz aqui presente nos ajuda a tecer narrativas mais profundas. Agora vamos retornar àquele quarto de hospital, onde o tempo se media em bips e o ar era pesado de incertezas. Elza concentrou toda a sua vontade em um único ponto, o dedo indicador da mão direita. Mova-se. Um espasmo, uma contração, qualquer coisa. Nada, apenas a sensação de peso, de uma imobilidade total. Seus lábios estavam secos, rachados. O pânico, uma serpente fria, começou a se enroscar em seu estômago, mas seu corpo era uma estátua de carne e osso, incapaz de tremer ou suar. Era uma espectadora de sua própria existência suspensa. As vozes, antes um murmúrio indistinto, ganharam um pouco de clareza. Uma era feminina, calma, profissional. A outra, um barítono grave e familiar que seu coração, mesmo falho, reconheceu imediatamente. Dr. Arnaldo, o médico de fala mansa que cuidava dela há mais de 20 anos em São João da Serra, desde que Roberto, seu marido, ainda era vivo. A resposta aos vasodilatadores é positiva e a pressão está estabilizando, disse a voz feminina. Mas o miocárdio sofreu um dano considerável. As próximas 48 horas ainda são críticas. Ela é uma mulher forte, doutor. Elza é a definição de força, a voz de Dr. Arnaldo respondeu. E havia nela um calor de preocupação genuína que a aqueceu por um instante. Já passou por mais coisas do que a maioria das pessoas aguentaria. Já conseguiram notificar o filho? Sim, doutor. A enfermeira Camila conseguiu falar com ele. Marcelo Pereira, correto? Isso. O único filho. Ele está vindo para cá? A pausa que se seguiu foi microscópica, talvez imperceptível para os dois médicos. Mas no universo dilatado de Elza, ela se estendeu por uma eternidade. Foi uma pausa que continha o mundo. Ela queria gritar com uma força que não possuía. Claro que ele está vindo. Ele é meu Marcelo. Meu menino. Mas o único movimento no quarto era o traçado verde e irregular que dançava na tela do monitor ao lado de sua cama. Um sismógrafo de sua frágil existência. Bem, a voz feminina retomou, escolhendo as palavras com um cuidado que já era em si uma resposta. Ele ficou muito chocado, claro. Agradeceu a ligação. Mas ele disse que tinha uma viagem de família para o Guarujá, que já estava planejada há quase um ano. Disse que era inadiável, um compromisso com os filhos. Pediu para mantê-lo informado a cada 6 horas por telefone e reforçou que confia plenamente na nossa equipe para cuidar dela. Guarujá. A palavra ecoou na mente de Elza. A praia, o sol, as férias que Marcelo, Sofia e as crianças aguardavam com tanta ansiedade. Inadiável. Uma viagem com os filhos era inadiável. A mãe, lutando pela vida em uma UTI,
Era adiável. O bip do monitor pareceu mais alto, mais agudo. A garra de ferro em seu peito, que os medicamentos haviam afrouxado, voltou a apertar. Mas desta vez a dor não era física. Era uma dor oca, fria. Uma dor de abandono. O zumbido em seus ouvidos cresceu, engolindo as vozes dos médicos, o som das máquinas, o mundo exterior. Uma única lágrima, teimosa e quente, formou-se no canto de seu olho direito. Ela não teve força para contê-la. A lágrima iniciou uma jornada lenta por sua têmpora, um rio minúsculo em uma paisagem de pele enrugada, até se perder na brancura de seu cabelo, sobre o travesseiro estéril do hospital. No palco escuro de sua consciência, a imagem do tapete de crochê colorido foi substituída por uma cena que ela nunca vira, mas que agora se pintava com detalhes cruéis. Uma praia de areia muito branca, um mar de um azul cínico, e o som de risadas de crianças misturado ao das ondas. E no meio de tudo, seu filho, sorrindo. Camila, a enfermeira de meia-idade com mãos firmes e olhos que já tinham visto de tudo, entrou no quarto para checar os equipamentos. Ela notou a trilha úmida no rosto de Elsa. Com a delicadeza de quem lida com o sagrado e o frágil, pegou uma gaze e secou a lágrima. Inclinando-se, sussurrou, acreditando que a paciente estava sedada e inconsciente. Calma, minha querida. Vai dar tudo certo. A senhora é muito forte, viu? Estamos todos cuidando bem de você. Mas a força de Elsa, a resiliência que o Dr. Arnaldo elogiava, estava sendo testada de uma maneira nova e brutal. Não era uma batalha contra um coágulo ou uma artéria obstruída. Era uma luta contra o eco de uma porta se fechando, o som de um carro partindo em direção ao litoral. E ali, na solidão asséptica da UTI, sob a vigilância fria das máquinas, Elsa Pereira começou a compreender a verdadeira natureza de seu lugar no mundo de seu filho. Ela não era o alicerce. Era uma peça que podia ser deixada para trás. E essa constatação doía mais, muito mais, do que o infarto que quase a matara. São João da Serra respirava em um ritmo próprio, ditado pelo sol e pelas estações. Era uma cidade de pequenos rituais. O cheiro de pão fresco que escapava da padaria do seu Manuel às 6 da manhã, o som grave do sino da igreja matriz chamando para a missa, os cumprimentos trocados nas calçadas de paralelepípedos, onde todos se conheciam pelo nome. E na Rua das Primaveras, na casa de número 42, com suas paredes brancas e janelas de um azul desbotado pelo tempo, o ritual mais sagrado era o de Elsa Pereira em seu jardim. Suas mãos, marcadas por décadas de trabalho na terra, não eram as mãos de uma velha senhora frágil, eram mãos de criadora. Elas conheciam a linguagem das sementes, o segredo das raízes, a promessa contida em cada broto. Elsa conversava com suas plantas. Plantava amores perfeitos para lembrar da paciência, petúnias para celebrar a abundância da primavera, e as teimosas 11 horas, que só mostravam sua beleza sob o sol mais forte, como uma lição sobre resiliência. Cada flor era um pensamento, cada canteiro, uma página de seu diário. Viúva há 15 anos, o cheiro de Roberto ainda parecia pairar no ar em dias úmidos, uma mistura de serragem de cedro e verniz. Ele fora um marceneiro, um homem de poucas palavras, mas de gestos largos e precisos. Juntos, haviam erguido aquela casa e uma vida de simplicidade e afeto profundo. E no epicentro dessa vida, um sol em torno do qual tudo girava, estava Marcelo, o único filho, o milagre que demorou a chegar. Elsa lembrava-se dele como se fosse ontem. Um menino de joelhos vétino-esfolados e olhos que absorviam o mundo, correndo descalço por aquele mesmo quintal. Ele ajudava a mãe, o que significava cavar buracos nos lugares errados e regar as plantas até afogá-las. Um dia, mãe, ele dizia com a gravidade solene de uma criança de 8 anos, o rosto sujo de terra. Vou ser rico e te dar uma casa com um jardim tão grande que vai parecer um campo de futebol. O campo de futebol nunca veio. Marcelo cresceu, tornou-se um homem focado, prático. Graduou-se em agronomia e conseguiu um bom cargo como gerente de vendas em uma multinacional de insumos agrícolas na cidade vizinha, a 40 minutos de carro. Lá, conheceu e se casou com Sofia. Sofia era o oposto de Elsa. Elegante, moderna, imersa em seu mundo de redes sociais, aulas de pilates
e a agenda competitiva dos filhos. Para Sofia, São João da Serra era um cenário bucólico para um almoço de domingo, uma espécie de parque temático da simplicidade, mas jamais um lugar para se viver. Tiveram Lucas, agora com 13 anos, um adolescente permanentemente fundido à tela de seu celular, e Clara, de 7, uma menina doce que herdara a curiosidade do pai, mas que vivia sob a vigilância constante da mãe para não se sujar e não incomodar a vovó. O distanciamento de Marcelo não foi um rompimento, mas uma erosão gradual, como a chuva fina que, ao longo dos anos, desgasta a pedra mais dura. As visitas de fim de semana tornaram-se quinzenais. As quinzenais, mensais. As ligações diárias para saber se ela havia tomado os remédios foram substituídas por mensagens curtas e impessoais em um grupo de família no WhatsApp, geralmente um emoji ou um "tudo bem por aí?". Elsa, em sua sabedoria e amor incondicional, racionalizava: "É a vida. Meu filho tem que voar. Ele tem a família dele agora, o trabalho, as contas para pagar." Ela dizia isso para as vizinhas, para si mesma no espelho. Mas a cada visita cancelada, uma pequena rachadura se abria em seu coração. Ela se esforçava para ser o porto seguro, o ponto de retorno. Cozinhava os pratos que ele amava desde criança: frango com quiabo e angu, bolo de fubá cremoso que derretia na boca. Preparava potes de compota de goiaba e pão caseiro para eles levarem, como uma forma de enviar um pedaço de seu amor para a casa fria e moderna deles. Tentava se conectar com os netos. "Lucas, me mostra esse joguinho que você tanto gosta?" Recebia um grunhido como resposta. "Clara, vem ajudar a vovó a colher umas pitangas?" Era frequentemente interrompido por um "Clara, venha aqui, você vai manchar esse vestido novo", de Sofia. Sofia mantinha uma polidez gélida. Suas conversas com Elsa eram repletas de sugestões que soavam como críticas veladas. "Elsa, a senhora já pensou em vender esta casa? É tão grande, tanto trabalho para manter. Um apartamento pequeno perto da gente seria muito mais prático. A gente poderia ficar de olho na senhora." "Minha filha." Elsa respondia com uma paciência infinita. "Minhas raízes estão fincadas nesta terra. Uma árvore velha não gosta de ser transplantada. Ela morre." Na semana anterior ao colapso, a conversa por telefone fora particularmente apressada. Marcelo ligou do carro, o som do trânsito e do rádio ao fundo. "Mãe, bênção, tudo bem? Só para te avisar que nesse próximo fim de semana a gente não vai, tá? Vamos finalmente fazer aquela viagem pro Guarujá. A Sofia comprou um pacote incrível. E as crianças não falam em outra coisa. Precisamos desse descanso." "Ah, que maravilha, meu filho. Vão com Deus. Aproveitem muito. Tirem muitas fotos para a vovó ver depois", disse Elsa, forçando um tom alegre para mascarar a pontada de solidão que a atingiu. Mais um sábado. Mais um domingo de silêncio. "Pode deixar. E a senhora, juízo, hein? Tome os remédios direitinho. Qualquer coisa, liga. Mas só se for uma emergência mesmo, porque o sinal de celular lá na praia é péssimo, sabe como é?" "Sei, meu filho. Pode ir tranquilo. Não se preocupe comigo. Sua mãe é forte." E ela se convencia de que era. Cuidava da casa, lia seus romances, tricotava. Mas à noite, quando o único som era o zumbido da geladeira e o tic-tac do relógio de parede que fora de Roberto, a casa parecia vasta e vazia. A ausência do marido, somada à presença cada vez mais fantasmagórica do filho, criava um vácuo que nem o perfume inebriante das damas da noite em seu jardim conseguia preencher. No dia do infarto, ela limpava os porta-retratos na estante da sala. Era seu ritual de sábado. Passava a flanela em cada memória emoldurada. Havia uma foto de Marcelo, aos 5 anos, agarrado às pernas dela, o rosto enterrado em seu vestido florido. Havia a foto do casamento dele, onde ela, ao lado de Roberto, chorava e sorria ao mesmo tempo. E a mais recente, do último Natal. Uma foto tirada por um timer. Marcelo e Sofia no centro. Sorrisos perfeitos. Lucas, emburrado, olhando para o celular fora do enquadramento. Clara fazendo uma careta engraçada. E ela, Elsa, no canto esquerdo da foto. Ligeiramente desfocada, como se já estivesse começando a desaparecer da imagem. Foi ao olhar para aquela foto que a dor veio. Súbita, esmagadora, implacável. Ela levou a mão ao peito, buscando o ar que não vinha. O porta-retrato escorregou de seus dedos trêmulos.
O som do vidro se estilhaçando no assoalho de madeira foi a última coisa que ouviu. Ao cair, sua visão turva focou no rosto sorridente de seu menino, agora emoldurado por cacos de vidro. O menino que prometera um jardim do tamanho de um campo de futebol e que, naquele exato momento, provavelmente arrumava as malas para ir à praia. Os dias na UTI se arrastaram em um nevoeiro de procedimentos, nomes de remédios sussurrados e o sono pesado induzido pela medicação. Aos poucos, Elsa emergiu daquele torpor. A retirada do tubo de ventilação foi um marco doloroso e libertador, deixando sua garganta em carne viva e sua voz reduzida a um fiapo. Sua transferência para um quarto semi-privativo pareceu uma promoção ao paraíso. Havia uma janela. Dava para uma parede de tijolos do prédio ao lado, mas numa certa hora da tarde, um feixe de luz dourada conseguia se esgueirar por uma fresta, desenhando um retângulo luminoso no chão. Elsa se apegou àquele retângulo de sol como um náufrago a um pedaço de madeira. A enfermeira Camila tornou-se sua âncora na realidade. Com uma eficiência carinhosa, ela media a pressão, administrava os medicamentos e ajudava Elsa nos pequenos e humilhantes desafios do corpo convalescente. E mais importante, ela conversava. Seu filho ligou de novo hoje cedo, dona Elsa, disse Camila numa manhã, enquanto ajeitava os travesseiros em suas costas. Ficou muito feliz em saber que a senhora saiu da UTI. Ele parece muito preocupado. Ele disse quando pretende vir? Elsa perguntou. A voz ainda rouca, cada palavra um esforço. Camila fez uma pausa quase imperceptível, o sorriso profissional vacilando por uma fração de segundo. Ele disse que está com umas pendências de trabalho urgentes que surgiram por causa da viagem, mas que virá assim que conseguir se organizar. Mandou um beijo e pediu para a senhora não se preocupar e focar na recuperação. Elsa apenas assentiu, um nó amargo se formando na garganta. Pendências de trabalho. Uma desculpa tão prática, tão impessoal. Ela fechou os olhos, imaginando o retângulo de sol no chão. Foi nesse cenário de recuperação lenta que Bruna apareceu. Uma moça que não devia ter mais de 22 anos, com olhos escuros, grandes e cheios de uma empatia quase palpável. Usava um crachá que a identificava como estagiária de psicologia hospitalar. Bom dia, dona Elsa. Meu nome é Bruna, disse ela, com uma voz suave que não pedia, mas convidava. Faço parte de um programa de apoio humanizado aqui do hospital. Meu trabalho é só conversar. Se a senhora estiver disposta, claro. Às vezes, colocar as coisas em palavras ajuda a gente a se sentir um pouco mais leve. No início, as respostas de Elsa eram curtas, monossilábicas, mas Bruna possuía uma paciência tecida de gentileza. Não a pressionava. Falava sobre o calor que fazia lá fora, sobre um caso engraçado da faculdade, sobre a dificuldade de escolher o tema de seu TCC. E aos poucos, como uma flor cautelosa se abrindo ao sol da manhã, Elsa começou a se abrir. Falou sobre o perfume das damas da noite em seu jardim, sobre a risada de Roberto, sobre o orgulho que sentia da carreira de Marcelo. Ele sempre foi um menino muito esforçado, sabe? Um bom filho, disse Elsa, as palavras soando mais como uma tentativa de autoconvencimento. A vida de hoje é uma correria sem fim. A gente tem que entender. Bruna ouvia, assentindo, mas um olhar de profunda tristeza passava por seus olhos. Ela sabia. O hospital, com seus corredores e plantões, era um microcosmo onde as notícias, boas e más, viajavam na velocidade da luz. A história do filho que trocou a mãe na UTI pela praia já era uma lenda no refeitório dos funcionários. Mas Bruna sabia mais do que os outros. Uma de suas colegas de faculdade, por uma dessas coincidências da vida moderna, era prima distante de Sofia, e a seguia nas redes sociais, e o perfil de Sofia era aberto. Um outdoor digital de uma vida perfeita. Por vários dias, Bruna travou uma batalha interna. O código de ética da psicologia era claro sobre não infligir sofrimento desnecessário ao paciente. Revelar a verdade a uma senhora recém-saída de um infarto poderia desencadear um estresse emocional com consequências físicas graves. Mas o silêncio também era uma forma de cumplicidade. Permitir que Elsa continuasse a tecer uma narrativa de amor e justificação para um filho que a tratava com tal descaso parecia uma crueldade ainda maior. Bruna se lembrava de sua própria avó, que definhou de tristeza esperando por visitas que nunca chegavam. Aquela dor silenciosa a motivara a escolher sua profissão. Ela não podia deixar acontecer de novo.
Finalmente tomou uma decisão. Elsa não era uma criança. Era uma mulher forte, como o Dr. Arnaldo dissera. E a verdade, por mais brutal que fosse, era a única ferramenta que lhe daria a dignidade de escolher como se sentir, como reagir. Numa tarde, quando o retângulo de sol estava em seu ponto mais brilhante no chão do quarto, Bruna entrou, segurando seu tablet. Seu coração batia forte. Dona Elsa, a senhora está se sentindo mais forte hoje? Começou ela, sentando-se na cadeira ao lado da cama. Um pouco, minha filha. Um pouco melhor a cada dia. Que bom, porque eu preciso lhe mostrar uma coisa. E quero que saiba que eu pensei muito antes de fazer isso, e o faço com o mais profundo respeito pela senhora e pela sua história. Eu acredito que a senhora tem o direito de saber de tudo. Elsa a encarou, a testa franzida em curiosidade. Bruna respirou fundo, como quem mergulha em água gelada, e virou a tela do tablet. A primeira imagem preencheu a tela. Marcelo, Sofia, Lucas e Clara na areia. Sorrisos largos, óculos de sol espelhados, pele bronzeada. Marcelo abraçava Sofia por trás, o queixo apoiado em seu ombro. Lucas, surpreendentemente, também sorria, segurando um baldinho. Clara fazia um sinal de paz e amor. Ao fundo, um mar absurdamente azul. A legenda postada por Sofia dizia: férias mais que merecidas, desconectando do mundo para conectar com o que realmente importa. Família reunida, Guarujá, gratidão. A data da postagem. O dia seguinte à internação de Elsa. O rosto de Elsa ficou inerte. Seus olhos, no entanto, estavam vivos, percorrendo cada detalhe da foto. A pulseira de conchas no braço de Clara. O boné de marca na cabeça de Lucas. O sorriso satisfeito de Marcelo. Bruna, com o coração na mão, deslizou o dedo pela tela. Outra foto. Marcelo e os filhos enterrando as pernas na areia. Outra. Um close-up de um balde de camarões e caipirinhas coloridas, com a legenda: porque a gente merece. E a pior de todas. Uma selfie do casal, à noite, em um restaurante sofisticado. Taças de vinho erguidas em um brinde. A legenda de Sofia: celebrando a vida e as boas escolhas. O silêncio no quarto era tão denso que podia ser cortado. O retângulo de sol no chão parecia zombar da cena. Elsa não se moveu, não emitiu som. Era como se a imagem na tela tivesse sugado todo o ar, toda a cor, toda a vida de dentro dela. A dor da revelação era silenciosa, interna, mas devastadora. Gratidão. Celebrando a vida. As palavras eram facas. Com as mãos trêmulas, Bruna desligou o tablet. Dona Elsa, eu sinto muito. Lentamente, como se emergisse de um transe, Elsa virou a cabeça. Seus olhos encontraram os de Bruna. Neles, não havia raiva. Apenas uma desolação profunda, abissal. E então, a mesma lágrima solitária da UTI refez seu caminho pela têmpora dela. Mas esta não era uma lágrima de confusão. Era uma lágrima de clareza. A clareza terrível e irrefutável da verdade. O castelo de areia que ela construíra em torno da imagem de seu filho perfeito desmoronou em um instante. Obrigada, Bruna, sussurrou Elsa, e sua voz, embora fraca, continha um novo e estranho timbre de aço. Você não precisa sentir muito. Você me devolveu meus olhos. Naquele instante, a mãe que esperava e desculpava morreu. Em seu lugar, uma outra mulher, forjada no fogo da decepção, começava a respirar. A alta hospitalar de Elsa foi marcada por uma dessas ironias cruéis do destino. Coincidiu perfeitamente com o retorno de Marcelo de suas férias inadiáveis. Ele surgiu na porta do quarto na manhã da liberação, a pele ostentando um bronzeado saudável que contrastava violentamente com a palidez de Elsa. Nas mãos, trazia um buquê de lírios brancos, cuja fragrância doce e forte pareceu a Elsa sufocante e ofensiva. Mãe! Que susto a senhora pregou na gente! Exclamou ele, avançando para abraçá-la com um ar de alívio ensaiado. Elsa não o repeliu. Permitiu o abraço, mas seu corpo permaneceu hirto. Uma estátua de sal. Sentiu o beijo rápido e seco que ele depositou em sua testa. Mas seus olhos permaneceram fixos, distantes, focados na parede de tijolos do outro lado da janela. Estou bem, Marcelo, ela respondeu, a voz neutra, desprovida de qualquer emoção. Eu sei. Me perdoe por não ter vindo antes. De verdade.
Ele começou, a fala rápida, tropeçada, uma cascata de justificativas que ele devia ter ensaiado durante a viagem de volta. Foi uma loucura. As passagens compradas, o hotel reservado sem reembolso. Não tinha o que fazer. E as crianças, a senhora sabe, a expectativa delas estava nas alturas. Sofia achou que cancelar em cima da hora seria um trauma para elas. Mas eu juro que liguei todos os dias. O Dr. Arnaldo me manteve a par de tudo. Ele disse que a senhora estava nas melhores mãos. Elsa o deixou falar, sem interromper. Cada palavra era uma pá de areia sendo jogada sobre o caixão de um amor que ela agora via como unilateral. Quando o fluxo de desculpas finalmente cessou, ela virou o rosto e o encarou. A desolação em seu olhar havia sido substituída por uma calma gélida, uma serenidade cortante. A praia estava bonita? Ela perguntou. A pergunta simples, feita em voz baixa, teve o efeito de um tapa. Marcelo piscou, pego de surpresa. O roteiro de desculpas não previa aquilo. O quê? Sim, mãe. Estava. Mas isso não vem ao caso agora. O importante é a senhora. Já está pronta? Vamos para casa. A Sofia arrumou o quarto de hóspedes. Está impecável. A senhora vai se recuperar muito melhor com a gente por perto. A oferta. A oferta que ela, em segredo, desejara por anos. O convite para morar com eles. Que Sofia sempre se esquivara de fazer. Agora, vindo naqueles termos, soava como uma ofensa, uma sentença, ser um fardo conveniente, uma forma de aplacar a consciência culpada deles. Não, disse Elsa. A palavra foi dita sem hesitação, com uma firmeza que a surpreendeu. Como assim, não? Mãe, não seja teimosa, por favor. A senhora acabou de ter um infarto. Precisa de cuidados, de observação. Eu sei exatamente do que eu preciso. Ela retrucou. E pela primeira vez em muito tempo, uma fagulha da mulher forte e decidida que ela sempre fora, brilhou em seus olhos. E não é da sua caridade tardia. Eu vi as fotos, Marcelo. Vi a gratidão. Vi a celebração da vida. Vi as boas escolhas. Enquanto eu estava ligada a máquinas, sem saber se veria o sol nascer de novo, vocês estavam construindo castelos na areia e brindando a vida. A sua vida. O bronzeado de Marcelo não conseguiu esconder a palidez que tomou conta de seu rosto. A vergonha, real e inegável, finalmente o atingiu. Ele abriu a boca, talvez para negar, talvez para se justificar mais uma vez, mas Elsa ergueu a mão. Não diga mais nada. Por favor. O seu silêncio quando eu mais precisei ouvir sua voz já disse tudo. As suas ações falaram por você. Agora, a única coisa que eu peço é o seu silêncio. Ela se virou de costas para ele, começando a dobrar lentamente a camisola que usara. O gesto era um ponto final. Marcelo ficou parado no meio do quarto, o buquê de lírios pendendo de sua mão como uma bandeira branca ignorada. Ele se virou e saiu, não derrotado por gritos ou acusações, mas aniquilado por aquela calma inabalável. Nos dias que se seguiram, Bruna foi a rocha de Elsa. Vendo a determinação inabalável da senhora em não voltar para a casa do filho e o medo de retornar à sua própria casa, agora um símbolo de solidão e vulnerabilidade, Bruna mergulhou em pesquisas. Foi assim que encontrou o lar Vila das Flores. Não era um asilo no sentido lúgubre da palavra. Era uma comunidade de moradia assistida, um conceito novo na região. Um conjunto de pequenas casas e apartamentos charmosos, dispostos ao redor de um exuberante jardim central, em um bairro tranquilo de São João da Serra. Era um lar para idosos independentes que buscavam segurança, companhia e um suporte discreto para as necessidades do dia a dia. Bruna levou Elsa para uma visita. Ao passarem pelo portão de ferro forjado, um aroma de bolo de laranja e jasmim pairava no ar. Risadas genuínas vinham de uma varanda onde um grupo de senhoras jogava uma partida animada de buraco. Em um canteiro, um senhor de chapéu de palha podava suas roseiras com a concentração de um artista. Havia vida ali, uma vida serena, mas vibrante. Uma senhora de cabelos brancos como a neve e um sorriso que iluminava o rosto se aproximou delas, apoiada em uma bengala elegante. Primeira vez aqui, queridas? Sejam bem-vindas. Meu nome é Lourdes. Acabou de sair uma fornada de pão de queijo, se quiserem provar. Elsa olhou para Lourdes, depois para o jardim, para as casinhas coloridas e então para Bruna. E pela primeira vez desde que o porta-retrato se estilhaçara no chão de sua sala, um sorriso genuíno,
ainda que frágil, brotou em seus lábios. Eu acho que encontrei meu novo canteiro, sussurrou ela para Bruna. A transição foi surpreendentemente rápida. Marcelo, em um ato de penitência silenciosa, cuidou de todas as despesas iniciais sem questionar. Elsa selecionou o que levaria de sua antiga vida: poucas roupas, seus livros de romance favoritos, as agulhas de tricô e um único porta-retrato, a foto de seu casamento com Roberto. O resto, ela deixou para trás, junto com a mulher que um dia fora. Seu novo lar era um pequeno apartamento térreo, com uma sala, um quarto, um banheiro adaptado e uma pequena varanda que se abria diretamente para o jardim principal. Na primeira noite, Elsa sentou-se em uma cadeira de vime na varanda, enrolada no chale que Roberto lhe dera. O ar da noite era fresco, perfumado pelas flores que ela ainda não conhecia pelo nome. Ela ouvia o murmúrio das conversas dos vizinhos, o som de uma televisão ao longe, as risadas esporádicas. Não era o silêncio opressor de sua casa vazia, nem o silêncio clínico e assustador do hospital. Era um silêncio vivo, preenchido pela promessa de comunidade. Ela estava começando de novo, aos 74 anos. E a escolha, pela primeira vez em muito tempo, havia sido inteiramente sua. A vida no lar Vila das Flores agiu sobre Elsa como um bálsamo. A primavera chegou, e com ela, uma nova paleta de cores não apenas no jardim, mas em sua alma. A fragilidade física deu lugar a uma energia renovada, e a amargura que se alojara em seu peito começou a se dissipar, regada pela nova rotina e pelas novas amizades. Ela redescobriu prazeres simples que a solidão havia lhe roubado. Rapidamente, tornou-se uma figura querida e respeitada na comunidade. Sua parceria com Dona Lourdes nos jardins do lar resultou em canteiros espetaculares que se tornaram o orgulho do lugar. Seus bolos de fubá e pães de batata, feitos na cozinha comunitária, eram eventos aguardados ansiosamente. Mas foi nas conversas de fim de tarde, nas trocas de confidências nos bancos sob os ipês, que Elsa encontrou um propósito inesperado. Ela percebeu que a sua dor, embora única em seus detalhes, era universal em sua essência. Havia Dona Irene, cujos filhos, bem-sucedidos em Toronto, mandavam dinheiro esprávino todo mês, mas cujas ligações eram raras e apressadas. Havia o seu Afonso, um ex-professor de história cuja família o visitava no primeiro domingo do mês, uma visita protocolar de exatos 45 minutos, onde os netos adolescentes não desgrudavam dos fones de ouvido. Eram histórias de abandono em câmera lenta, de negligência velada, de uma solidão que doía mais por ser cercada de gente. Incentivada por Bruna, que se tornara uma visitante assídua e uma amiga querida, Elsa decidiu agir. Juntas, elas criaram o Círculo das Flores. Não era um grupo de terapia, nem um clube formal. Era simplesmente um encontro semanal, na sala de estar principal, com café fresco e bolo, um espaço seguro para compartilhar. E elas compartilhavam de tudo: receitas de família, dicas de jardinagem, saudades do passado e as frustrações do presente. Elsa, com sua sabedoria tranquila e sua escuta atenta, tornou-se a alma do círculo. Ela não dava conselhos, apenas ouvia e validava os sentimentos das outras, mostrando-lhes, por seu próprio exemplo, que a vida não terminava quando os filhos iam embora. Ela transformara sua ferida em um porto seguro para as outras. Enquanto isso, a quilômetros dali, na casa moderna e impecável de Marcelo, reinava um silêncio de outra natureza. Um silêncio denso de culpa, ressentimento e palavras não ditas. A decisão de Elsa fora um terremoto silencioso que abalara as fundações da família. Sofia, em particular, não o perdoava. Você não soube lidar com a situação, Marcelo. Agora, todos na cidade devem pensar que nós a abandonamos num asilo. Ela a acusava, sem admitir o profundo alívio que sentia por não ter a sogra sob seu teto. Marcelo se refugiava no trabalho, fazendo horas extras desnecessárias, apenas para adiar o retorno para casa. As visitas a Elsa eram um exercício de desconforto. Ele ia sozinho, uma vez por mês. Sentava-se na varanda dela, perguntava sobre sua saúde, sobre as plantas. Ela respondia com uma polidez impecável, mas a intimidade entre eles, o calor de mãe e filho, havia se evaporado. O abismo permanecia, intransponível. Num sábado cinzento e chuvoso,
Movido por uma onda de culpa e pela necessidade prática de esvaziar a antiga casa para colocá-la à venda, Marcelo retornou à Rua das Primaveras. Girar a chave na fechadura foi como abrir um túmulo. O ar estava parado, com um cheiro de poeira e de tempo congelado. Ele andou pelos cômodos, cada objeto um fantasma. O lugar no sofá onde o pai costumava sentar, a marca de sua mão na poltrona, o cheiro de lavanda que ainda emanava do armário da mãe. No quarto dela, começou a tarefa mecânica de esvaziar a cômoda de madeira de lei que o pai fizera. Gaveta por gaveta, foi empilhando roupas e lençóis para doação. Na última gaveta, bem no fundo, sob uma pilha de toalhas de linho bordadas, seus dedos encontraram uma pequena caixa de sândalo. Ele a abriu. Dentro, o esperado. Fotos em preto e branco. A certidão de casamento dos pais, medalhinhas de santo. E amarrado com uma fita de cetim azul, desbotada pelo tempo, um maço de cartas. Eram as cartas que Roberto escrevera para Elsa durante o namoro. Marcelo sorriu com tristeza, lendo trechos de uma paixão antiga e pura. Mas no fundo da caixa, sob as cartas, havia um envelope solitário, mais amarelado e frágil que os outros. O papel era grosso, oficial. No remetente, em um carimbo quase apagado, lia-se: Hospital Maternidade Santa Lúcia. A data era de 55 anos atrás, um ano antes do nascimento de Marcelo. Com o coração subitamente acelerado, ele abriu o envelope com o máximo cuidado. A folha de papel dentro estava escrita em uma caligrafia cursiva, formal e inclinada, de uma caneta tinteiro. Prezada Senhora Elsa Pereira, é com o mais profundo pesar e em nome da direção do Hospital Maternidade Santa Lúcia que lhe escrevo. Como é de seu conhecimento, seu parto na última semana foi de extrema complicação, resultando em um período de fragilidade para a senhora e, infelizmente, na perda de sua filha recém-nascida. Entendemos a dimensão de sua dor. Conforme a prática desta instituição em casos de tamanha fatalidade e trauma, e visando poupá-la de mais sofrimento em sua delicada condição pós-parto, o hospital, com o consentimento de seu esposo, o Sr. Roberto Pereira, se encarregou de todos os procedimentos necessários. Ele concordou que esta seria a melhor maneira de protegê-la. Rogamos para que a fé e o tempo possam lhe trazer algum conforto. Com nossas sinceras condolências, Irmã Matilde, enfermeira-chefe. Marcelo leu e releu a carta. O mundo ao seu redor emudecendo. Uma filha. Sua mãe tivera uma filha. Ele tivera uma irmã que morrera. A história que ele conhecia era que seus pais haviam tido dificuldade para engravidar. Nunca, em nenhuma conversa, em nenhuma lembrança, a existência dessa criança fora mencionada. Seu pai, o homem mais honesto que conhecera, levara esse segredo para o túmulo, e sua mãe o guardara no fundo de uma gaveta e de sua alma. Mas algo na redação da carta o perturbou profundamente. A linguagem paternalista, poupá-la de mais sofrimento, protegê-la, e a frase crucial: o hospital se encarregou de todos os procedimentos necessários. Que procedimentos? Não mencionava enterro, certidão de óbito. Era terrivelmente vago. Uma ideia terrível. Um pensamento que parecia saído de um romance. Começou a se formar em sua mente. Naquela época, não era tão incomum. Bebês de mães consideradas frágeis, solteiras ou em situações de extremo estresse eram por vezes dados como mortos e, na verdade, encaminhados para a adoção por famílias influentes, muitas vezes com a conivência de médicos e religiosos. Sua mãe era casada, mas a carta mencionava sua delicada condição. E se Roberto, em um ato de desespero e amor equivocado, acreditando que Elsa não suportaria a carga de uma criança naquele momento, tivesse concordado com aquela farsa, a possibilidade, por mais remota e absurda, o atingiu com a força de um soco. Uma irmã, viva, em algum lugar. A culpa que sentia por ter ido à praia, por ter sido um filho negligente, pareceu pequena, quase insignificante, diante da magnitude daquele segredo. Ele não apenas abandonara a mãe em seu momento de maior necessidade física, mas vivera toda a sua vida ignorando a maior ferida da alma dela. Com as mãos trêmulas, ele dobrou a carta e a guardou no bolso. O papel frágil pesava como uma pedra. Ele não sabia o que fazer.
Mas uma certeza se cristalizou em meio ao caos de seus pensamentos. Ele precisava falar com Elsa. Não para pedir perdão, não para se redimir, mas para devolver a ela uma parte de sua história que lhe fora roubada, não importando quão doloroso fosse o resgate. Talvez, apenas talvez, ao desenterrar o maior segredo dela, ele pudesse encontrar um caminho de volta. Marcelo dirigiu até o lar Vila das Flores como um autômato. A chuva fina batia no para-brisa, as ruas de São João da Serra passando como um borrão. A carta no bolso de seu casaco parecia queimar. Ele não ligou para avisar. Sabia que, se o fizesse, daria a Elsa tempo para erguer suas defesas, para criar uma desculpa educada e impenetrável. Desta vez, ele não podia ser adiado. Encontrou-a no jardim coberto, um espaço envidraçado que permitia apreciar a chuva sem se molhar. Estava sentada com Dona Lourdes e seu Afonso, e eles riam de algo que o velho professor contava. Ela parecia tão serena, tão integrada àquele novo mundo, que ele sentiu uma pontada de hesitação. Tinha o direito de chegar ali como um arauto de tempestades, de perturbar aquela paz que ela custara tanto a encontrar? Mas a imagem da caligrafia da irmã Matilde era mais forte. Ele deu um passo à frente. Mãe? A palavra saiu mais como um sussurro do que um chamado. O riso de Elsa morreu em seus lábios. Ela ergueu os olhos, a surpresa clara em seu rosto, mas sem a frieza das últimas visitas. Havia, em vez disso, uma curiosidade cautelosa. Ela se desculpou com os amigos, que se retiraram discretamente, e indicou um banco mais afastado. Aconteceu alguma coisa, Marcelo? Você parece pálido. Ele se sentou ao lado dela, o som da chuva no telhado de vidro preenchendo o silêncio. Ele não conseguiu formular uma frase. Apenas tirou o envelope amarelado do bolso e o estendeu para ela. A reação de Elsa foi imediata e visceral. No momento em que seus olhos pousaram no emblema do hospital, seu corpo se enrijeceu e toda a cor sumiu de seu rosto. Suas mãos, que antes seguravam agulhas de tricô com firmeza, agora tremiam ao pegar o envelope. Ela não precisou abri-lo. Ela se lembrava daquela carta como se a tivesse recebido ontem. Minha menina, minha Lúcia, ela sussurrou. E o nome, não dito por 55 anos, escapou de seus lábios com um sopro de dor. As lágrimas que ela havia represado por mais de meio século romperam todas as barreiras, escorrendo por seu rosto em um pranto silencioso e profundo. Ela se curvou sobre si mesma, o corpo sacudido por soluços mudos, o peso de décadas de luto contido a esmagando de uma só vez. Marcelo, paralisado, sentiu-se um intruso em uma dor sagrada. Por um instante, não soube o que fazer. Então, instintivamente, fez o que não fazia desde criança. Envolveu os ombros da mãe com o braço, puxando-a para perto. Ele não disse nada. Apenas ficou ali, oferecendo seu ombro, absorvendo a dor dela, enquanto a chuva batia no telhado. Quando o pranto finalmente diminuiu, transformando-se em um tremor exausto, Elsa começou a falar. A voz estava embargada, vinda de um lugar distante. Eu a chamei de Lúcia, porque ela nasceu de manhãzinha no dia de Santa Lúcia, a protetora dos olhos. Eu só a vi por um instante, tão pequena. Depois a febre veio, uma escuridão. Eles a levaram. Ela olhou para as próprias mãos. Roberto, o seu pai, ele e a irmã Matilde me disseram que era melhor assim, que eu estava fraca demais, que vê-la sem vida me destruiria para sempre. Eu era tão jovem, tão assustada. Eu acreditei neles. Deixei que me protegessem da minha própria filha. Ela fez uma pausa, respirando fundo. Mas não existe proteção contra uma ausência. Ela esteve comigo todos os dias, em cada menina que eu via na rua, em cada vestido de criança na vitrine. Quando você nasceu, Marcelo, foi como se o sol voltasse a brilhar. Você me salvou, mas um cômodo do meu coração ficou para sempre trancado, escuro. Marcelo engoliu em seco. Era o momento. Mãe, e se a porta desse cômodo puder ser aberta? E se Lúcia não morreu? Elsa se afastou, olhando para ele com olhos inchados e incrédulos. O que você está dizendo? Isso é cruel, Marcelo. A carta é uma obra-prima da ambiguidade, ele disse. A voz firme, mas gentil. Ela não diz enterramos, ela diz cuidamos dos procedimentos. Ela não fala em morte, fala em perda. Mãe, eu sei que é uma loucura, que parece uma fantasia, mas e se o seu pai, no desespero de te ver doente,
achando que não aguentaria, concordou em entregá-la para a adoção? E se a proteção que ele te ofereceu foi uma mentira contada por amor? Nos olhos de Elsa, uma batalha se travava. A lógica contra a mais impossível das esperanças. A dor da memória contra a vertigem de uma possibilidade. A ideia era tão monumental, tão transformadora, que ameaçava desestruturar tudo o que ela conhecia como sua vida. Não, não pode ser. Ela repetiu. Mas desta vez, a negação era mais fraca. Quase um questionamento. Talvez não seja, disse Marcelo. E pela primeira vez, ele pegou a mão dela. Não com a formalidade tensa das últimas visitas, mas com a urgência de um cúmplice. Mas talvez seja, e eu não vou deixar essa dúvida te assombrar pelo resto da vida. Nem a mim. Nós vamos descobrir a verdade. Juntos. O nós e o juntos pairaram no ar chuvoso. Elsa olhou para a mão dele segurando a sua. Depois olhou para o rosto do filho e viu ali não o homem bronzeado e sorridente da praia, mas o menino de joelhos esfolados. O jovem que se formou com honras. O homem que, apesar de seus erros terríveis, ainda era seu filho. E pela primeira vez desde a UTI, ela apertou a mão dele de volta. A jornada que se seguiu não foi fácil. A ponte entre eles não se reconstruiu da noite para o dia. Havia décadas de segredos e meses de mágoa para transpor. Mas agora eles tinham um projeto, uma causa comum que era maior do que a dor individual de cada um. A busca por Lúcia tornou-se a missão deles. Marcelo mergulhou na tarefa com a mesma determinação que usava em sua carreira. Passou noites em claro pesquisando, descobrindo que o Hospital Maternidade Santa Lúcia havia fechado as portas nos anos 80 e que seus arquivos foram transferidos para a Cúria Diocesana. Ele fez ligações, marcou reuniões, enfrentou a burocracia e os becos sem saída. Elsa, por sua vez, encontrou uma nova vitalidade. O Círculo das Flores agora tinha uma nova energia, pois ela compartilhava, com cuidado, fragmentos de sua busca, transformando sua história pessoal em uma fonte de esperança para todas. O final desta história não é um encontro em uma estação de trem, com violinos ao fundo. A vida real raramente oferece resoluções tão perfeitas. O final é a própria busca. É Marcelo, sentado ao lado de Elsa na varanda do Vila das Flores, mostrando a ela uma cópia de um antigo livro de registros que ele conseguiu com um padre idoso, os dois procurando, linha por linha, um nome. É Elsa, ensinando Clara, sua neta, a tricotar, e contando a ela pela primeira vez sobre uma tia que talvez exista em algum lugar. A ponte entre mãe e filho, antes em ruínas, estava sendo reerguida. Não com as pedras do passado, mas com os tijolos de um futuro incerto, cimentados por um propósito compartilhado. Naquela busca por Lúcia, por uma filha e irmã perdida no tempo, Elsa e Marcelo começaram, finalmente, a se reencontrar. E no silêncio que antes era de mágoa, agora brotava o som da esperança. A vida, por vezes, nos leva por caminhos que jamais imaginaríamos, quebrando-nos para nos reconstruir mais fortes e em novos formatos. A jornada de Elsa e Marcelo é um testemunho de que nunca é tarde demais para perdoar, para buscar a verdade e, acima de tudo, para redefinir o que significa ser uma família. Se esta história ressoou em você, se a tocou de alguma forma, convidamos você a fazer parte de nossa comunidade de contadores e ouvintes de histórias. Inscreva-se em nosso canal. Deixe seu like para que mais pessoas possam encontrar esta narrativa e compartilhe nos comentários suas próprias reflexões sobre perdão, família e segundas chances. Sua voz é importante para nós. Obrigado por nos acompanhar até aqui.